Então me deparei com esse texto que eu gosto muito, é o texto de Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22, mas a gente pode regredir um pouquinho. No capítulo 12, no versículo 1, diz assim que, posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Então veja, a mensagem de Lucas capítulo 12 era para uma multidão que estava acompanhando Jesus naquele momento. Mas a Bíblia diz claramente, antes de tudo, aos seus discípulos essas palavras foram dadas. E a partir do versículo 22, depois de Jesus falar algumas coisas a respeito de o que é mais importante na nossa vida, e aí depois de um homem, aqui no versículo 13, pedir para que ele pedisse para o irmão fazer a partilha da herança com ele, e Jesus, no versículo 14, curiosamente responde, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E aí diz para o homem que é mais importante ele se preocupar com tesouros celestiais do que com tesouros terrenos. E no versículo 21 ele diz para o homem, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E nos versículos anteriores você pode ler Jesus falando a respeito da loucura que é guardar as coisas para esta vida e não pensar na vida futura, na vida eterna, na vida que nós teremos depois desta vida que é tão passageira. E aí no versículo 22 vem o texto que a mim me conforta muito e eu espero que conforte você nesta noite. Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim, a ansiosa solicitude pela vida. Ansiedade nós sabemos o que é. Infelizmente muitos de nós sofrem deste mal. Ansiedade é aquilo que você sente em preocupação que antecipa algo que ainda não aconteceu. É a ansiedade. Muitos dizem que junto com a depressão é o mal do século. Queira Deus que Ele possa tirar a ansiedade, como esse texto diz, e Ele nos orienta. E solicitude, o que seria? Eu fui ao dicionário e descobri que solicitude é um afã e uma diligência em tratar algo imediatamente. Percebe? Alguma coisa que é uma ansiedade, um desejo que você tem de fazer alguma coisa o mais rápido possível. E esse texto fala a respeito disso, dizendo o seguinte, acompanhe comigo no versículo 22. A seguir, novamente, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. E aqui na minha Bíblia tem um ponto de exclamação. Quanto mais valeis do que as aves, Jesus diz para os seus discípulos e diz para mim e para você nessa noite. A ansiedade que esse ano talvez esteja causando a você. Será que eu vou ter o meu emprego amanhã? Será que eu vou ter o meu emprego o ano que vem? Será que eu vou dar sustento para a minha família? Será que eu vou conseguir manter aquilo que eu espero para a minha família? Em termos de conforto, em termos de necessidades básicas? O texto continua dizendo o seguinte no versículo 25. Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Em outras palavras, qual de nós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora a mais na sua vida do que aquela determinada por Deus? Talvez muitos de nós nessa noite estejamos temendo pela nossa própria vida. Você que já tem uma certa idade. Talvez nós estejamos temerosos pela vida daqueles que nós amamos e têm um pouco mais de idade ou tem alguma doença correlata que possa ser dificultada ainda mais por este mal que nos assola. Todos nós andamos preocupados. Você que tem que pegar condução todo dia em ônibus, você que tem que infelizmente se deslocar pela cidade de um lado para outro e se locomover em meio a muitas pessoas, provavelmente você esteja preocupado com a sua vida e com a vida daqueles que nós amamos. Mas a Bíblia diz que mesmo com toda essa ansiedade, nós não podemos aumentar
nem uma hora a mais da nossa vida. E o versículo 26 nos convida, e é uma frase muito bonita, tem até um livro escrito que tem esse título, observai os lírios, e se você ler em Mateus, na mesma passagem, Mateus 6, diz assim, observai os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. E o versículo 29 diz assim, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. E aí, de novo, eu fui no dicionário entender o que é inquietação. A gente entende mais ou menos, a pessoa inquieta, ela não para, ela não fica tranquila, e de fato inquieto é agitado pelo receio ou pela incerteza. Então, uma pessoa inquieta, ela é agitada pelo receio ou pela incerteza. E o versículo 30 é como se Jesus dissesse, ou como se desse de fato um tapinha na nossa face e dissesse assim, olha, sabe por quê? Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. E você sabe o que é um gentio? É uma pessoa que não conhece a Deus, é uma pessoa que não tem a fé em Deus, que não acredita que Deus possa suprir as necessidades dela. Então, Cristo diz assim, olha, se vocês estão ansiosos desta maneira, é porque vocês ainda não conhecem ao meu Pai, ao vosso Pai. Por isso que o versículo 31, Jesus continua dizendo assim, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Nessa noite, nós precisamos entender aonde está o nosso coração. Nosso coração está onde? Na preocupação com este mal que assola o mundo inteiro? Ou o nosso coração está na certeza que, a despeito de qualquer coisa que nos venha acontecer, como diz o verso 31, nós devemos buscar antes de tudo o seu reino e essas coisas nos serão acrescentadas, e porque Deus se agradou em nos dar o seu reino, acima de qualquer coisa. Mas nós temos necessidades, as nossas necessidades são reais, as necessidades físicas, as necessidades mais básicas de nós como seres humanos são reais. Todos nós precisamos de um teto sobre as nossas cabeças. Todos nós precisamos de alimento físico. Todos nós precisamos de uma roupa para vestir. O texto diz assim, olha, que nós devemos andar ansiosos por essas coisas, mas não diz que elas não são necessárias, que nós não devemos buscá-las. Devemos sim, porque são básicas para a felicidade da nossa vida, são básicas para a nossa subsistência, afinal de contas. Elas são necessárias para nós. Mas nós temos mais necessidades nas nossas vidas. E eu diria que muitas pessoas hoje sofrem, não pela falta, nem tanto de questões de necessidades físicas como esta. É claro, nós temos uma legião de pessoas, principalmente neste país, que necessitam, e nós podemos encontrá-las todos os dias nas ruas das grandes cidades, pessoas que têm necessidade de um teto, necessidade de roupa, necessidade de comida, e nós devemos ajudar essas pessoas. Mas se somos abençoados hoje por Deus, tendo um teto sobre nossas cabeças, comida nas nossas mesas, e essa é uma época do ano em que muitos de nós comemos até mais do que deveríamos, essa é a realidade. E muitos de nós compram roupas novas nessa época do ano, então Deus tem sido maravilhoso com cada um de nós. Nos tem dado aquilo que nós mais necessitamos. Mas eu pergunto para você nessa noite, o que mais você precisa que Deus seja na sua vida? Porque tudo que você precisar que Deus seja na sua vida, Ele vai ser. E eu fiz algumas anotações aqui do que Deus quer ser na sua vida. Por exemplo, abra sua Bíblia em João, vamos ler alguns textos de João, porque João é o evangelista que escreveu o seu evangelho
para dizer quem Jesus é. Quem Ele é e quem Ele pode ser na sua vida. O Evangelho de João já começa dizendo que Jesus é o Verbo. E isso nós entendemos bem há muito tempo. Mas abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 11. E Jesus diz o que Ele quer ser na sua vida. O que Ele é já na sua vida. E o verso você pode ler comigo, muito conhecido também, que diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus, para você e para mim nessa noite, Ele é um bom pastor. E o que o pastor faz pelas ovelhas? O pastor, ele conduz as ovelhas. Ele dá o suprimento às ovelhas. Aqui no versículo 7, ele diz ainda assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Além de ser um bom pastor, Jesus é a porta. Muitas pessoas, talvez, neste final de ano e nesse começo de ano, precisam de uma abertura. Sabe, quando às vezes a gente está precisando de alguma coisa e fala assim: eu preciso que Deus abra uma porta na minha vida. Esse texto diz que Deus Jesus não só abre uma porta para nós, como Ele é verdadeiramente a porta. E pesquisando um pouco mais, a Bíblia diz que Jesus diz que Ele é a porta das ovelhas. E Jerusalém tinha várias portas. E uma dessas portas era chamada Porta das Ovelhas, porque justamente era por onde as ovelhas saíam do aprisco, que era onde elas ficavam guardadas, e elas entravam por esta porta chamada Porta das Ovelhas para serem sacrificadas, para servirem de misericórdia na vida dos pecadores. Então Jesus diz que Ele é o bom pastor e que Ele é essa porta pela qual nós podemos passar e receber tudo o que precisamos. Se você nesta noite está aqui junto conosco, em busca de uma palavra amiga, de uma palavra de Deus, para confortar o seu coração neste ano tão difícil, se você tem alguma necessidade, você pensa no seu coração: eu preciso encontrar uma porta, eu preciso que Deus abra uma porta. Então eu quero que você saiba hoje que Jesus é a verdadeira porta. Ele é a porta pela qual nós podemos entrar e encontrar salvação, alento, e podemos encontrar suprimento para aquilo que nós precisamos na nossa vida. Você precisa crer nisso. Você precisa se apegar a esta verdade com todas as suas forças para suportar as dificuldades que esse ano apresentou para você e que muito provavelmente ainda apresentará ao longo da sua vida nesta existência, para que possa gozar na vida do porvir. Mas Jesus fala mais algumas coisas que Ele pode ser na sua vida, que Ele quer ser na sua vida. Por exemplo, em João, no capítulo 7, nos versículos 37 e 38. João capítulo 7, versículos 37 e 38. Jesus diz que Ele é mais do que uma porta. Ele é mais do que um bom pastor. Ele diz assim, a Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, versículo 37 em João 7. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você sabia que uma pessoa pode passar bons dias, longos dias sem comer, mas bastam apenas poucos dias para que ela possa morrer, para que ela morra sem água? Eu pergunto para você, você sente sede de alguma coisa na sua vida nessa noite? Sede de se sentir com um propósito, sede de se sentir, como é que eu posso dizer, valorizado, sede de sentir que a sua vida faz sentido e você está indo para algum lugar. Jesus diz assim que Ele é água. E se essa sede é verdade na sua vida, você pode conhecer a Jesus e ser suprido desta sede que você tem na sua vida, seja ela qual for. Eu convido você a tomar desta água. Assim como a mulher samaritana encontrou Jesus e Jesus disse para ela que se ela conhecesse da água que Ele tinha para oferecer, ela nunca mais teria sede. E a mulher imediatamente se interessou, porque todos nós queremos ter as nossas sedes nas nossas vidas saciados, seja qual for a sede da sua vida. Se ela for uma sede
real, uma sede de que realmente você tem necessidade para conhecer a Deus, Ele suprirá a sua vida. Mas Jesus diz mais o que Ele é. Como eu disse, o Evangelho de João, ele veio para dizer quem Jesus é e quem Jesus pode ser na sua vida. Capítulo 6 agora, versículos de 32 a 35. Jesus diz assim, explicando aos judeus quem Ele era de fato. João 6, 32 a 35. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Versículo 33, Jesus diz, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O pão é tido como um alimento dos mais primordiais, um dos primeiros alimentos que o homem ali pôde manusear e pôde fazer. Então o pão na Bíblia é sempre um símbolo do alimento mais necessário, mais crucial para a vida. E Jesus diz que Ele é o pão. Nós temos, além de muitas necessidades na nossa vida, às vezes nós temos esta fome. A fome, novamente, de ter uma vida que faça algum sentido. E Jesus diz que Ele é o pão da vida. E quem vem a Ele jamais terá fome. E o que crê nele jamais terá sede. Necessidades básicas que o ser humano tem, que Jesus diz, eu suprirei essas necessidades, porque eu sou a água verdadeira, eu sou o pão da vida. E ele continua dizendo, em João capítulo 8, versículo 2, que mais que ele pode ser na sua vida, se você quiser. Nós podemos dizer que, João capítulo 8, versículo 12, nós podemos dizer que esse ano foi um ano de muita escuridão. O que traz para você a imagem da escuridão? Quando nós estamos em escuridão, nós não conseguimos observar muita coisa que está ao nosso redor. Se você está numa estrada sem iluminação, você não consegue ver para onde você está indo. E esse ano, eu diria, e talvez você concorde comigo, em alguns momentos realmente nós não sabíamos e agora ainda vislumbramos uma certa luz em termos de finalizar essa situação em que nós estamos, mas esse ano se mostrou realmente um ano com pouca luz para certas coisas na nossa vida. Mas Jesus, no versículo 12 de João 8, diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Então, de novo, se esse ano se mostrou para você escuro, se o ano que vem talvez se mostre escuro para nós, Jesus nos lembra que Ele é a luz. E enquanto nós estivermos firmados na Sua palavra, enquanto nós estivermos firmados na Sua salvação, na certeza de que Ele cumprirá a Sua promessa, de prover as nossas necessidades mais básicas e aquelas que muitas vezes nós até esquecemos que temos, nós não andaremos em trevas. Nós andaremos em luz e nós andaremos confiantes na certeza de que Ele nos salvará em última instância. Porque nós devemos lembrar que esta vida que vivemos aqui não é a final. Como a lição da Escola Sabatina muito bem lembrou semana passada, esta vida é apenas o início de uma vida eterna. E se nós aqui perecemos, nós, estando salvos em Jesus, crendo que Ele é a luz do mundo, nós continuaremos a viver a vida eterna. Amém? Creia nisso. E Jesus ainda continua dizendo, eu queria convidar você ainda falando sobre a luz, a ler o capítulo 12, o versículo, deixe-me ver aqui, o versículo 46. Sim, João capítulo 12, versículo 46, onde ele diz, eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A nossa visão é muito curta, até mesmo quando pensamos na nossa vida, fazemos plano. Jesus diz assim, olha, eu vim como a luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim
não permaneça nas trevas. Deixe a luz de Jesus brilhar na sua vida, enquanto você caminha por essa vida que muitas vezes se apresenta tão escura para nós. João capítulo 15 agora, Jesus continua dizendo o que ele pode ser na sua vida e na minha vida. E agora ele traz a figura muito conhecida e já tão tratada, né? Você que tem seguido a Jesus há alguns anos, a figura da videira ele traz. E aqui existe uma certa diferença, porque ele diz que ele é o bom pastor, ele diz que ele é o pão da vida, ele diz que é a água da vida, ele diz que é a luz do mundo. E aqui ele usa a figura da videira, ele diz assim, eu sou a videira, mas não uma videira qualquer, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo, no versículo 2, ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E no versículo 4 ele nos solicita, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ele diz assim, eu sou a videira, e você precisa estar conectado comigo para que possa continuar vivo. Todos nós sabemos o que acontece com um galho de uma árvore, quando nós cortamos e deixamos jogado num chão de concreto, ela simplesmente seca e morre. E nós devemos continuar ligados na videira para que possamos ter a vida em Cristo. Então ele diz que ele é a videira. Quer continuar vivo? Quer continuar buscando a vida eterna? Continue presente, continue ligado a esta videira que é Jesus. E o último exemplo que a Bíblia nos traz é em João também 14, no versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Aqui Jesus usa 3 palavras para dizer o que ele pode ser na sua vida e na minha vida. O que ele quer ser na minha vida e na sua vida. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste ano, muitas vezes nós talvez tenhamos pensado, que caminho eu vou seguir agora? Talvez você, como eu falei, tenha perdido uma pessoa querida e perguntado, que caminho eu vou seguir agora? Talvez você tenha questionado muitas coisas na sua vida que talvez você acreditasse que fossem a mais pura verdade. Talvez um trabalho perdido, talvez um projeto que você tinha colocado todas as suas esperanças como sendo a verdade na sua vida e tudo se acabou por causa da pandemia. Talvez você tenha dito, e agora, o que eu faço da minha vida? Jesus diz assim, olha, por mais que você tenha talvez pensado que perdeu o caminho, eu sou o caminho. Por mais que você tenha pensado que a verdade era algo que você pudesse controlar, eu sou a verdade. E talvez você pense que a sua vida esteja correndo perigo. Na verdade, Jesus diz assim que Ele é a vida. E Ele quer dar esta vida. E não uma vida passageira como essa que nós temos, que pode acabar de um momento para o outro. Esta é a nossa verdade. Todos nós estamos vivendo na iminência de perder a vida, e não apenas pelo coronavírus, mas por tantas questões ligadas à finitude da vida. Hoje recebi um vídeo de um médico pedindo quase que pelo amor de Deus, para que as pessoas sejam mais prudentes nesse fim de ano, porque os hospitais estão lotados, estão ficando cada vez mais lotados, e não apenas por questão da pandemia, mas porque as pessoas se acidentam. A vida está continuando, então acidentes de carro acontecem, infartos acontecem, dificuldades das mais variadas acontecem na saúde das pessoas, e elas estão indo para os hospitais. Então, talvez nesta noite você esteja preocupado com a sua vida, e Jesus diz assim, olha, eu sou a vida, e se você confiar em mim, eu posso dar uma vida muito mais certa do que essa vida que nós temos aqui. Então nessa noite, essas várias figuras que Jesus apresenta para nós na Bíblia, que elas sejam uma realidade na sua vida e na minha vida.
Não é fácil. Nós temos que lutar todos os dias para buscar a Jesus e colocar Ele no centro da nossa vida. Como dizem por aí, nós precisamos pagar boletos, nós precisamos continuar buscando as nossas necessidades físicas, mas nós precisamos colocar Jesus no centro de tudo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é o nosso pão de cada dia, porque Ele é a água que nos sustenta, porque Ele é o bom pastor. E o Salmo 23, como você bem sabe, diz que o Senhor não deixa faltar nada às suas ovelhas. Que neste fim de ano você possa se firmar na palavra de Deus, na Bíblia, e possa ter a certeza de que Ele quer ser tudo isso na sua vida e que você permita que Ele seja tudo isso na sua vida. Amém?